Olá, pessoal! Vamos para mais um dia de leitura, né? Mais um pedacinho do nosso livro, A Geração Ansiosa. Né? Chegamos na parte 3, página 135 do livro. Antes de eu começar a parte 3, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação das duas primeiras partes. Então, a primeira delas, o autor traz ali quem é a geração ansiosa, né? Quais são os prejuízos dessa geração, quando que ela veio surgindo, né? Então, a geração Z, que já veio com os smartphones na mão, esse acesso à internet super fácil, aos aplicativos, às redes sociais, né? E aí ele vai falando, então, em 2010 que se popularizou os smartphones, e em 2012 o surgimento das câmeras de selfie, então que agravou ainda mais os sintomas como depressão, né, nos adolescentes, em especial nas meninas, dentre outros sintomas, né, que caracterizam aí problemas mentais e sociais. Na parte 2, ele fala da nova reconfiguração social, em que as crianças deixam de brincar na rua, deixam de ter autonomia, deixam de fazer muitas das coisas que as gerações anteriores faziam e passam a viver numa redoma da família, né? Então, eles passam ali a ser privados de muitas experiências, né? Não estão mais sem assistência do adulto, então o adulto está o tempo todo olhando, vigiando, acompanhando. E óbvio que também em função dessa sociedade super veloz, né? Então, que tudo acontece de forma muito rápida, que os pais trabalham o dia todo, as crianças passaram a ficar muito em casa, então deixaram de brincar e passaram a ficar mais em casa. Junto com isso, o surgimento, então, dos smartphones, que vieram a ser a grande companhia, então, dessas crianças, desses adolescentes. Esses smartphones aí, eles vieram de forma muito rápida, roubando aí a cena de todos os outros eletrônicos em que nós usávamos, né? E nós não tínhamos dimensão ainda de onde isso levaria. Na parte 3, então, na página 137, que é quando inicia, então, essa parte 3, ela é subdividida em quatro partes, né? E hoje nós vamos trabalhar duas delas. Eu vou começar aqui com os 4 prejuízos fundamentais, então, do uso da tecnologia. E a Esther da sequência. Na próxima semana a gente trabalha com as outras duas partes. O capítulo 3 é um pouco mais extenso, então a gente dividiu assim. Então, quais são esses 4 prejuízos fundamentais? Seria a privação social, a privação de sono, a atenção fragmentada e o vício. E aí ele começa o capítulo, então, nos trazendo de uma viagem que ele fez em família, em que a filha dele de 6 anos pediu ajuda porque ela não conseguia deixar de usar o iPad. E aí ele nominou isso, então, que ela havia sido pega pelo esquema de reforço de razão variável. Né? Então, esse é o termo que ele usa, esquema de reforço de razão variável. Que ele é gerenciado pelos desenvolvedores de jogos, que é a segunda maneira mais poderosa de controlar o comportamento de um animal, atrás apenas de implantar eletrodos em seu cérebro. Ou seja, ele é feito para fisgar a atenção mesmo, né, de controlar esse comportamento. Aí, mais adiante, ele traz, então, um estudo, né, e aí ele fala o quê sobre esse estudo? Que entre os muitos impulsos acidentais, o impulso que leva ao prazer se fortalece e fica gravado. Ele ainda disse, que ele está se referindo aqui, é o Thorndike, que foi quem fez o estudo com gatos, né, e aí ele está trazendo, então, uma explanação sobre esse estudo. Ele disse ainda que a aprendizagem animal é a abertura pelo uso de um caminho no cérebro, e não as decisões de uma consciência racional. Procure lembrar disso sempre que você vir alguém, incluindo você, fazendo movimentos repetitivos em uma tela sensível ao toque, como se em transe, a abertura pelo uso de um caminho no cérebro. Né? E aí, então ele vai falando do quanto isso vai sugando a nossa atenção, né? O nosso comportamento muda quando a gente está ali rolando o feed incansavelmente. E aí ele fala, então, dessa infância baseada no celular, né? Então, essa é outra parte que ele traz aqui. O que ele nos diz? Que a abertura dos smartphones a terceiros culminou numa concorrência feroz entre empresas grandes e pequenas, no intuito de criar aplicativos mais atraentes, né? Então, ali fica nítido qual é o desejo, então, dessas empresas. Os vencedores dessa corrida, muitas vezes, eram aqueles que adotavam um modelo gratuito com anúncios, porque pouca gente se dispunha a pagar por um aplicativo que a concorrência oferecia de graça. A proliferação de aplicativos financiados por publicidade causou uma mudança na natureza do tempo gasto no smartphone. No início da década de 2010, nossos celulares transformaram-se em canivetes suíços, em plataformas nas quais as empresas competiam para ver quem conseguia manter a atenção dos olhos humanos por mais tempo. Então, reforçando novamente, né? Então, aqueles com menor força de vontade e maior vulnerabilidade à manipulação eram, claro, as crianças e os adolescentes, cujo córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento. Já falamos também sobre isso, né? O cérebro ainda imaturo, né? Em que, conforme a idade, mas 80% do cérebro está pronto. Mas os 20% ali, que são responsáveis, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, então, que são responsáveis por algumas tomadas de decisão, ainda não está maduro, né? Não está pronto. E aí ele fala das redes sociais e as transformações que isso traz, né?
Então, as redes sociais, elas evoluíram com o tempo. Porém, há pelo menos 4 características comuns das plataformas, que são os perfis de usuários, o conteúdo gerado por esses usuários, os networkings e a interatividade. Ou seja, há um mecanismo, né, toda uma ciência por trás. Depois ele fala da psicologia behavioriana, o quanto isso é muito estudado e muito aprofundado para que, de fato, ele seja feito para que a gente fique ali imerso nesse mundo digital. E aí ele fala que por volta de 2010, houve uma série de inovações que modificaram, então, os serviços, né, como o do WhatsApp, do Facebook, Instagram, Twitter, né, todas essas redes. Em primeiro lugar, e mais importante, em 2009, o Facebook introduziu o curtir e o Twitter o retweet. Inovações imitadas por outras plataformas, tornando possível a disseminação viral de conteúdo. E aí ele fala, né, que isso fez com que os usuários ficassem extremamente engajados e preocupados com essa movimentação ali das redes, né? Então, essas mudanças, elas explicam por que a grande reconfiguração, que nós falamos ali na parte 2, teve início por volta de 2010 e por que estava concluída em 2015. Crianças e adolescentes que passavam cada vez mais tempo em casa, isolados pela mania nacional da superproteção, se voltaram cada vez mais para a sua coleção cada vez maior de dispositivos com internet, que ofereciam recompensas cada vez mais atraentes e variadas. A infância baseada no brincar chegou ao fim. Era o início da infância baseada no celular. E aí, qual é o custo, né? O custo de oportunidade da infância baseada no celular. Então, esse custo de oportunidade, né, que ele fala que é impossível a gente responder essa pergunta. De qual é o custo. Porém, ele fala aqui, deixa só eu achar aqui. Economistas definem esse termo como uma perda de outros ganhos em potencial ao se escolher determinada alternativa. Vamos supor que você vai abrir um negócio e está pensando em desembolsar $2.000 para fazer o curso de design em um dado local, né? Então, para incrementar esse material de marketing, né, você precisa, então, considerar que não é apenas esse desembolso, desembolsar esse valor de $2.000, né? Mas as coisas que você poderia ter feito com esse valor. Então, e o mais importante, de que outra maneira você poderia ter contribuído para o negócio com o tempo que investiu no curso. Né? Então, ele está falando ali que não é só o tempo ou o valor que você investe nessa tecnologia, nesse tempo em que você está ali imerso nos smartphones, mas o que você deixou de fazer, né, o que você poderia ter feito nesse tempo. E aí ele fala, no primeiro prejuízo, ele traz o primeiro prejuízo, então, que é a privação social. Então, ele deixa claro quanto isso caiu, né, ele traz gráficos aqui, que isso caiu de forma assustadora, né, tá aqui o gráfico, de como ele caiu de forma assustadora depois de 2009, né? Então, foi vertiginosamente essa queda da privação social. Então, não existia mais o tete-a-tete, as crianças conversando, né? O convívio social, né? E aí ele diz assim, ficar sentado sozinho no quarto, consumindo um feed infinito de conteúdo alheio, ou jogar online sem parar, com um grupo sempre mutante de amigos ou desconhecidos, ou publicar seu próprio conteúdo e aguardar que outras crianças ou desconhecidos curtam ou comentem, isso está tão distante do que as crianças precisam que essas atividades não podem ser consideradas novas formas saudáveis de interação adolescente. Trata-se de alternativas que, por consumir em tantas horas, reduzem o tempo que os adolescentes passam juntos. Então, essa é a primeira parte que ele fala, né, então, dessa privação social. O segundo prejuízo é a privação do sono. Aí ele traz uma série de informações aqui do quanto essas notificações são prejudiciais ao sono, quantas pessoas deixam ali o celular para tocar, e o quanto é frequente, né, essa necessidade de estar olhando, o quanto esses bips são frequentes, as notificações são frequentes, e o quanto isso causa ansiedade, despertares, essa perturbação do sono. Fala da importância do sono para o adolescente, então quanto ele precisa dormir mais do que um pré-adolescente ou um adulto, e o quanto esse sono não é reparador, e qual é o prejuízo desse sono que não é reparador. Né? Então, ele fala da agressividade, da dificuldade em dar uma resposta imediata, né? Então, várias coisas ficam ali prejudicadas nas habilidades motoras, o tempo de reação, a tomada de decisão, né? O risco de acidentes, então tudo isso fica prejudicado por essa privação do sono. Os distúrbios de sono foram maiores entre aqueles que usavam redes sociais ou acessavam a internet da cama. Não foram apenas as redes sociais e smartphones que perturbaram o sono da geração Z. A privação de sono é ampliada pela facilidade de acesso a outras atividades altamente estimulantes no smartphone, incluindo jogos e ver streaming. Né? Então, aí ele fala, o terceiro prejuízo é a atenção fragmentada. Então, que a gente não consegue, né, ficar prestando atenção no celular e numa aula, no celular e no trabalho, né? Então, que a gente tem essa atenção fragmentada. Aí ele traz estudos que foram feitos em universidades, em que os estudantes,
deixavam os celulares fora da sala, no bolso e outros em cima da mesa. E aí demonstrou que os que tinham maior atenção na aula eram aqueles que deixaram o celular para fora da sala, né? Porque não tinha aquela preocupação de ficar olhando a notificação o tempo todo. Né? Então, quanto essa fragmentação, essa atenção está ficando comprometida. E aí ele fala, né, do autor do livro aqui, da Geração Superficial, Nicholas Carr, quanto ele antes era super devorador de livros e hoje ele se sente... então, que antes ele era um mergulhador no mar das palavras. E agora corta a superfície como um cara de jet ski. Ou seja, ele também está se sentindo prejudicado por pelas redes, né? Então, se já é difícil para um adulto se manter comprometido com o caminho mental, isso é sempre muito mais desafiador para um adolescente, cujo córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, limitando sua capacidade de dizer não às saídas. E aí ele fala, né, que esse fluxo interminável de interrupções, a fragmentação constante da atenção, prejudica a capacidade do adolescente de pensar e pode deixar marcas permanentes em seu cérebro, que se reconfigura com rapidez. Muitos estudos apontam que alunos com acesso a celular o utilizam durante a aula e prestam muito menos atenção nos professores. Então, né, aí ele traz várias informações ali, né, e o quanto a infância baseada no celular provavelmente interfere no desenvolvimento da função executiva. Ele fala um pouquinho antes o que é essa função executiva, né, as habilidades, mas ele vai trazendo os prejuízos, então. E, por fim, o último prejuízo é o vício, né, então ele faz algumas comparações, né, com os vícios sociais, com os vícios em drogas, com os vícios em jogos, tantos outros vícios, que embora não seja exatamente a mesma coisa, ele está relacionado à liberação de dopamina, né, então... Aí ele vai exemplificando o uso de caça-níqueis, aí ele fala aqui das teorias behaviorianas que nós falamos, né, nos gatilhos, nas ações, nas recompensas variáveis, no investimento e o quanto isso vai virando cíclico na vida das pessoas, né, que isso é um modelo gancho. Então, ele é feito mesmo e pensado, e aí ele traz aqui, deixa eu só ver se eu acho, uma informação, o poder das identidades, porque os adolescentes e jovens adultos escolheram o Instagram, né, ele tá falando aqui do Facebook, né? O objetivo declarado é apoiar a estratégia de produto de toda a Facebook Inc. e engajar usuários mais jovens. Então, ele fala, né? Ele foi feito para isso, né? E aí ele vai trazendo, então, algumas informações dos desenvolvedores mesmo, desses aplicativos, né? Do quanto isso tudo foi pensado. E aí tem um trechinho aqui que eu separei que ele fala assim: pessoas viciadas em atividades baseadas em telas têm dificuldade de dormir. Tanto por causa da concorrência direta com o sono, quanto por causa da dose elevada de luz azul, a centímetros de distância da sua retina, que diz ao cérebro, é dia, nada de produzir melatonina. Além disso, enquanto a maior parte das pessoas acorda várias vezes durante a noite, mas volta a dormir logo em seguida, pessoas viciadas muitas vezes pegam o celular e começam a mexer nele. Então, que de fato a gente vai tendo um comportamento viciante, né? Então, para considerar os efeitos de amplo alcance da transição para os smartphones, imagine uma aluna com privação de sono, ansiosa e irritável, interagindo com seus colegas. Provavelmente não vai dar certo. Ainda mais se a escola permite que ela passe o dia inteiro com o aparelho. Ela vai usar boa parte do almoço e dos intervalos entre as aulas para se atualizar nas redes, em vez de ter conversas síncronas, cara a cara, do tipo que precisa para esse desenvolvimento social saudável. Assim, sua sensação de isolamento social só vai aumentar. E aí ele fala, né, de uma pessoa com privação de sono e tal, enquanto está tentando fazer lição de casa, ou quando tem as suas habilidades executivas prejudicadas, né, vai ter dificuldade em fazer a tarefa, em estudar, em manter a atenção, né, e aí retoma a atenção fragmentada. E a sua consciência assume um estado confuso, atordoado e distraído, que é o oposto, né, que aqui William James disse ser o oposto da atenção, esse estado confuso. E aí ele traz por último, nesse capítulo, aqui nessa partezinha, que depois a Esther vai dar continuidade à parte 6, ele fala sobre os benefícios das redes sociais para os adolescentes. E aí ele fala do cirurgião geral dos Estados Unidos, que é uma autoridade máxima em saúde no país, fez um comunicado discutindo os efeitos do uso das redes sociais na saúde mental dos jovens. E aí o documento ele tem 25 páginas e destacou os custos e benefícios potenciais do uso das redes. E aí ele faz uma pequena descrição ali de um trecho desse documento. Mas aí o autor nos fala o seguinte: plataformas digitais oferecem diversão e entretenimento, assim como foi o caso da televisão com as gerações anteriores. Também conferem benefícios únicos a grupos específicos, como minorias sexuais e pessoas no espectro autista, porque algumas comunidades virtuais podem ajudar a abrandar a dor da exclusão social no mundo real. Então ele fala assim, existe um pequeno benefício. Porém, comparando, né, com os grupos, com pesquisas feitas, ele se diz cético nessa informação. Né? Então, ele não acredita nisso,
Então, porque diferente das extensas evidências e malefícios encontrados em estudos correlacionais, longitudinais e experimentais, há poucas evidências de benefícios para a saúde mental com o uso assíduo de redes sociais a longo prazo. Então, não houve uma rede de saúde mental e felicidade a partir de 2013, quando os jovens abraçaram o Instagram. E aí ele vai trazendo de novo outras informações desses jovens que usam o Skype, FaceTime, e-mails, o Google, Bing, pesquisas, enfim, várias redes, várias ferramentas aí que a internet nos oferece. Porém, as crianças não estão, os adolescentes não estão mais felizes. Isso não traz uma diferença notável, então, nessa felicidade, nesse comportamento de forma positiva. E aí ele fala, por último, que ele encerra esse capítulo, ele diz assim: não estou dizendo que as crianças de 11 anos não deveriam ter acesso à internet. O que eu estou dizendo é que a grande reconfiguração da infância, ou seja, a substituição da infância baseada no brincar pela infância baseada no celular, é a principal causa da epidemia internacional de transtornos mentais entre adolescentes. Precisamos ser cuidadosos quanto a quem tem acesso a quais produtos, em que idade e em que dispositivos. O acesso irrestrito a tudo, em todo lugar, em qualquer idade, se provou desastroso, mesmo que tenha alguns poucos benefícios. Então, que a internet ela pode, ferramentas de pesquisa, enfim, que ela pode auxiliar. Porém, ela precisa dessa supervisão e desse controle. E aí, em seguida, na página 169, nós vamos começar com o porquê as redes sociais prejudicam mais as meninas do que os meninos. Esther, é com você. Oi, gente, tudo bom, queridos leitores? Então, vou continuar aqui de onde a Morgana parou e nós vamos lá para a parte 6. Porque as redes sociais prejudicam mais as meninas que os meninos. E aí ele traz 4 razões. Antes, ele fala que ele traz um dado interessante, uma pesquisa, que fala sobre os super usuários das redes sociais por mais de 40 horas por semana. E as meninas são em número maior. E ele vai trazer aqui pra gente 4 razões, tá? Então vamos lá, quais são essas 4 razões? A primeira razão, então, de acordo com os estudos, as meninas são mais afetadas pela comparação social visual e pelo perfeccionismo. Então, ele vai trazer aqui pra gente a questão desse perfeccionismo e o quanto os aplicativos, ao perceber isso, as redes sociais, elas vão trazer esses aplicativos de filtro, E a gente sabe que as meninas, aqui elas vão trazer, a gente quer olhar e ficar bonito, Tá bonito na foto. Então, as meninas aqui, elas vão usar muito mais esse filtro. E aí, quando elas usam esse filtro, tem uma questão muito importante aqui, que é a questão da insatisfação consigo mesmo. Por quê? Porque quando ela usa... E aí, ele lá na página 182, já tô lá, tá? Aqui, ó, ele traz até uma imagem de uma menina, dela sem filtro e com filtro. Quando eu coloco uma imagem com filtro nas redes sociais, eu vou lá, olho, me vejo, tô bonita, me acho linda, vou me colocar linda, obviamente, para as outras pessoas vão comentar, vão ver, as meninas se importam muito com o que os outros falam, a gente percebe essa questão da comparação, do se comparar, que a gente já falou anteriormente, que elas passam, as meninas, elas passam bastante tempo nas redes sociais, elas se olham muito, enfim. E aí, quando ela vê lá bonita na rede social... Ok, só que quando ela vai pro espelho, ela não gosta do que ela vê, O real, ela não se acha bonita, ela não se gosta. Então, essa insatisfação consigo mesmo, na pesquisa, as meninas, elas são um número muito maior do que os meninos. Esse gráfico está na página 183. Aí, continuando, então ele vai trazer aqui pra gente que... e aí ele vai trazer a segunda razão, A segunda razão é a agressão das meninas, dessa questão com relação à agressão. E as meninas são mais agressivas. E aí a gente fica pensando, mas os meninos não são mais agressivos? É que quando a gente fala de agressão, a gente pensa na questão da agressão física, A gente pensa, então ele diz aqui, ó, que por muito tempo, estou na página 186, por muito tempo pensou-se que os meninos eram mais agressivos que as meninas. E se considerarmos apenas violência e ameaças físicas, eles são mesmo. Mas violência, a gente sabe que não é só isso. E nas redes sociais, então ele diz aqui, no entanto, como as meninas têm motivações de comunhão muito fortes, que são aquelas motivações de comparação, de relacionamento, de relação com os outros, a maneira de realmente machucar é atingir essa relação com o outro, alguma coisa com a outra pessoa. Então, a questão de espalhar boatos, de fazerem uma pessoa se voltar contra a outra. Então, essa ele chama de agressão indireta. Então, isso é muito maior nas meninas. E aí vem a questão do cyberbullying,
né? Então, diz aqui que o aumento, o bullying,